Esse movimento queimou ônibus novos que serviam à população e não foi repreendido e não houve nada com esse movimento. Por que a licitação do transporte público não saiu ainda naquela época, lá até 2016? Pronto. Se a senhora fosse prefeita de Aracaju durante esse período de pandemia, a senhora teria agido diferente? Se sim, em quais aspectos? E outra questão é sobre o partido da senhora, o Democrata. E Tarantela. Olá a todos, estamos começando mais um Direita Sergipana News. E hoje nós estamos com a nossa convidada especial, doutora Jorlise Teles, que está como pré-candidata a prefeita de Aracaju. E hoje ela estará com a gente aqui respondendo perguntas que vocês enviaram e também que nós formulamos aqui sobre o que é que ela pensa, o que é que ela tem de novo para a nossa cidade, aqui em Aracaju. Estou aqui com o nosso colega Marcos Aurélio, que também coordenador do Direita Sergipana. Pronto, então nós estaremos dando início à nossa entrevista, não é isso, Marcos? Com certeza. Vamos ver aí quais são o que pensa Jorlise e o que ela pensa também para Aracaju. Você pode começar, Marcos. Então, nós temos aqui, Jorlise, algumas perguntas. Vamos deixar primeiro ela se apresentar um pouco, Por favor, se apresente um pouco, fale um pouco sobre você e da sua história. Boa noite a todos. Inicialmente, agradecer a vocês o convite, muito obrigada mesmo por me concederem, me oportunizarem estar aqui falando, Eu sou Jorlise Teles, sou delegada de polícia há quase 30 anos. Não sou sergipana, eu nasci em Alagoas, em um povoado, vim para cá aos meus 16 anos, quando minha mãe faleceu, e aqui eu vim em busca de fazer direito, porque eu entendia direito como sinônimo de justiça. Aqui eu cursei o 2º grau, fiz direito na Universidade Federal de Sergipe e passei no primeiro concurso para delegada de polícia. Eu sou uma das primeiras delegadas de polícia do estado de Sergipe. Estou há 30 anos na profissão e já em 2 oportunidades pude ocupar pastas no estado, como secretária de Estado da Segurança e secretária de Justiça. De 2013 a 2016, eu estive como secretária da Defesa Social e Cidadania do município de Aracaju. Então é mais ou menos essa a minha história. Sou casada, tenho 2 filhos, marido sergipano, 2 filhos sergipano, aliás, aracajuano. E tenho muito amor por Aracaju. Aliás, eu tenho dito, eu amo Aracaju. E tem uma história curiosa que eu lembrei agora. A senhora também foi árbitra de futebol, não é isso? Isso. Na verdade, porque eu sempre fiz as coisas que eu acreditei. Sempre, tanto que no meu povoado as pessoas diziam, eu fui a primeira mulher a fazer curso superior, no meu povoado. Hoje não, tem outras tantas, mas eu fui a primeira. E para o curso de Direito, que era um curso tido como um curso de uma classe média alta, E eu fiz o curso de Direito. Então eu sempre fiz o que eu achei que eu podia fazer. Eu sempre acreditei muito no potencial do ser humano. E aí, chegando em Aracaju, já na Universidade Federal, aluna de Direito, apareceu a oportunidade, primeiro curso para mulher, onde cabia mulher como árbitra de futebol. Eu adoro esporte. Eu disse, é tudo que eu preciso. E aí, fui apitar futebol. E de 90, 91, eu apitava futebol. Aproveitando o gancho que a senhora colocou aí, que a senhora escolheu direito porque tinha um senso de acreditar que era para fazer justiça. Hoje, diante do que a gente está vendo no Brasil, com o STF, as medidas que ele tem tomado, indo contra, inclusive, a democracia, censurando pessoas, buscando, de uma forma, perseguir o governo federal, a liberdade de expressão até. A senhora entende que hoje o direito ele ainda para fazer justiça no Brasil atual? Entendeu? Veja, o direito vai ser sempre para buscar a justiça. Agora, uma máxima que diz o seguinte, e a gente precisa ter a certeza e ter a noção do que você persegue, do que você busca. E eu sempre tenho muita tranquilidade em dizer, quando você tem que optar entre o direito e a justiça, você não pode titubear, você tem que ficar com a justiça, ainda que de algum modo ela confronte o direito.
o STF é um órgão colegiado. No órgão colegiado você acaba tendo opiniões diversas. O direito não é uma ciência exata, é uma ciência humana. Portanto, você vai ver decisões que afrontam, inclusive, a nossa percepção de justiça. O que cabe ao ser humano é ter sempre a clareza do que é justo, e aí o justo é muito do sentir de cada um. Né? A gente não tem essa noção de justo tão balizada, mas é preciso entender que é justo tudo que faz bem ao ser humano. É justo tudo que respeita a integridade e a liberdade do ser humano. Portanto, toda vez que o direito for ao encontro e na defesa dessas perspectivas, a gente vai estar ao lado do direito. Sempre que o STF se posicione contra esse direito que faz justiça e que tolhe liberdade, a gente vai ser contra. Então, eu não tenho opiniões fechadas acerca das pessoas. Para mim, as pessoas não são ruins por natureza. Para mim, o ser humano ele é bom. Ele acaba se pervertendo e deixando se contaminar por algumas coisas. Então a senhora é mais a filosofia de Rousseau do que de Hobbes, no caso, né? Porque o Hobbes é o homem, é o lobo do homem. Eu nessa coisa assim meio... eu acredito... não sei, eu acho que eu sou mais cristã, eu sou a filosofia mais de Cristo. Eu acho que se eu sou cristã e entendo que Cristo deu a vida por mim e que Ele me fez imagem e semelhança dele, e Ele era a representação do bem, então o homem não pode ser a representação do mal. Ele se perde no caminho dele. Então nem tanto a Rousseau, nem tanto a Hobbes, apesar de ter andado pelas diversas filosofias. Pronto. Ainda entrando agora na pauta de Aracaju, né, na nossa candidata prefeita, né? Vou fazer uma pergunta aqui antes do nosso roteiro. O que levou a senhora a decidir a levar essa pré-candidatura à frente? O que levou a senhora a ser pré-candidata prefeita da nossa cidade? Veja, na verdade, as pessoas até me criticam porque eu digo isso, mas eu também não tenho problema disso. Eu não pensei em ser candidata a prefeita de Aracaju. Eu não programei estar candidata. Não programei. Até 2019 eu tinha um compromisso e estava muito tranquila, né, com a cidade, fazendo o que eu me propus desde 2017, que era trabalhar na cidade de Estância. Em 2019 o meu nome é citado, né, pelo Dr. Zé Carlos Machado, que é presidente do meu partido, que eu poderia ser a candidata a prefeita. Eu até liguei para ele e brinquei. Eu disse, doutor Machado, o senhor queria causar. E conseguiu. Porque agora as pessoas estão me perguntando. E naquele momento eu não defini. Isso foi lá em setembro de 2019. Só que a partir daí, não me pergunte quando exatamente, né? Mas em algum momento, em dezembro, já no final de 2019, eu disse, peraí, eu fiquei vendo os nomes, vendo as coisas que as pessoas falavam e me percebendo dentro do processo. E aí eu vi que eu amo essa cidade, que essa cidade merece o melhor, em que pese ter intitulado Aracaju a cidade da qualidade de vida. Eu pergunto qualidade de vida para quem? Para quem mora na 13 de Julho, no Garcia, nos Jardins, né? Aracaju tem um potencial para ser uma referência no Brasil, né? Como a melhor cidade, efetivamente de qualidade. Mas eu percebi, no quadro que se apresentava, que eu, como gestora, sem ser dona da caneta efetivamente, porque eu tinha um prefeito e um governador, e ainda assim eu fiz por onde passei, eu criei, eu inovei, mesmo sem ter rios de orçamento, aliás, com um orçamento muito minguado, ainda assim eu fiz, porque fui buscar parceria na iniciativa privada, que sempre respeitou o meu trabalho, nos demais órgãos públicos, e a gente conseguiu fazer, porque eu não pensar em fazer mais, e fazer de forma mais ampliada. Então eu vi ali a possibilidade de fazer por Aracaju muito mais, né? Porque aqui a gente tinha
dado uma outra cara à Guarda Municipal. Todo mundo hoje fala em Guarda Municipal. É pauta de programa de todo mundo. Agora, quem estava em 2009, na primeira conferência de segurança, defendendo a pauta da Guarda, fui eu. Enquanto que todos os profissionais, todos não, uma grande parte dos profissionais de segurança pública achavam um absurdo falar na Guarda trabalhando no sistema de segurança, eu estava lá defendendo essa pauta. Né? Várias outras questões que nós avançamos na política pública. Naquele nicho que eu trabalhava, naquele espaço menor de decisão, imagine o que eu podia fazer enquanto prefeita. Por aí eu comecei a pensar e disse, ora, se eu que me vejo, me sinto, me percebo uma pessoa correta, leal, que sempre honrou a escolha que fez de ser servidora pública e se percebeu como servidora pública no sentido muito próprio da palavra, que é servir ao público. Se eu que sempre fiz isso, me negar a entrar no processo, eu abro o espaço, eu abro a possibilidade de pessoas que não têm o compromisso, que eu sei que tenho, de ocupar esse espaço. Só por isso eu aí defini que seria. Pode seguir. Vou aqui fazer... A gente gosta de polêmica, né? Uma pergunta aqui sobre a gestão municipal atual. O que a senhora acha da postura de Edivaldo Nogueira de segurar recursos para promover obras eleitoreiras nas vésperas da eleição? Veja, eu acho sempre muito equivocado quando um gestor tem que se valer dessas coisas mesquinhas e miúdas. Porque se você segura recurso e não faz as obras desde o primeiro momento, você é gestor a partir do dia 1º de cada ano de início de mandato. Ora, se você quer ser reeleito, então faça durante os 4 anos uma excelente gestão. E o povo vai reconhecer isso. O que acontece no Brasil é que as pessoas contam com a memória curta do brasileiro. E contam com eles apostam nessa questão. Só esquece que o povo está começando a entender que quem muda o processo é o próprio povo. Né? Então, é muito equivocado. O prefeito Edivaldo Nogueira, e eu falo com tranquilidade, porque nós deixamos, por exemplo, um plano diretor votado nos bairros, já definido apenas para ir para a Casa Legislativa. Não foi. Não foi porque senão ele ia ter que reconhecer que quem fez foi um outro gestor. Deixamos tudo pronto para o consórcio de transporte. E, inclusive, diga-se de passagem, e eu digo isso com muita, eu digo com vontade mesmo. É que na nossa época, porque eu tive na Secretaria da Defesa Social e Cidadania de Aracaju, e digo isso com tranquilidade, a gente tinha um movimento que dizia que era em defesa dos fracos e oprimidos, que era o movimento não pago, que não sei porquê, nos últimos 4 anos esse movimento sumiu. Esse movimento queimou ônibus novos que serviam à população e não foi repreendido e não houve nada com esse movimento. Nada. Ele não foi punido, os líderes não responderam a nada e só me restou chorar vendo um ônibus que servia à população ser queimado. E eu vendo pelas câmeras e eu impotente, porque eu gritava, chamava, ligava para os órgãos de segurança e ninguém ia enfrentar. Porque eu não pago, ele estava, e eu sei que eu não posso dizer a quem. Hoje eu não posso dizer, porque não posso, não é porque não queira não, ou tenha medo, é porque eu não tenho como afirmar. Mas que ele estava a serviço de alguém, estava. Né? Porque nós tínhamos uma planilha, que nós demos visibilidade à população. E Edivaldo tirou, nós mandávamos para a Câmara de Vereadores, e o atual prefeito nem fez antes, durante os 8 anos, e quando voltou, como nós demos visibilidade, ele mandou um projeto que acabou com a lei. Enquanto ele podia esconder a lei, e o povo não sabia que tinha essa lei, tudo bem, mas a gente deu visibilidade. E para que vocês entendam como isso como a política, e eu não queria entrar exatamente porque eu tenho um nojo dessa forma de fazer, uma das vereadoras, na época, quando nós mandamos a planilha, ela veio questionar e dizer
que nós estávamos jogando a coisa para a Casa Legislativa. Quando nós fomos olhar os documentos antigos, essa mesma vereadora havia assinado a planilha e nem sabia. Ou seja, nós fizemos uma leitura que ela assinava o que era mandado para fazer. Então, por isso que eu posso, sim, com toda tranquilidade, dizer que o prefeito atual deixou de fazer o que ele precisava. E foram 12 anos. Ele não pode dizer que não sabia, porque esses problemas são de lá de trás, né? Alguns prefeitos novos até dizem, primeiro ano a gente está aprendendo, o segundo ano a gente começa. Mas alguém que já tinha 8 anos e voltou, não pode estar aprendendo, porque senão vai ser, aí ele vai ser como foi na Universidade Federal de Sergipe. Ele vai ter que ser jubilado como prefeito. Então, aí é complicado. Lembrando que Edivaldo, né, ele fazia medicina na UFES e acabou indo para a militância do DCE, né, fazendo... Uma coisa que eu gosto de falar é que ele deixou de salvar vidas, ele fazia medicina na UFES, ele deixou de salvar vidas para militar em prol de uma ideologia que mata, que é o comunismo. Que é o comunismo. Ele fez ao contrário, ao invés dele jurar ali o juramento de Hipócrates e salvar vidas, não. Ele foi militar por algo que mata pessoas. O JS, né, PCdoB e não pago. Caso o Jorli seja prefeita, tome cuidado. E não foi coragem, não, que eu enfrentei o não pago. Foi convicção de que eu era correta, que eu era decente, e a indecência estava com você, não pago. Com você, Demétrios, com você, Flávio, com vocês. Agora, o não pago disso sumiu. Então, sumiu. Por isso que eu digo que hoje nós sabemos a que o não pago serve, né? Porque eles estavam na rua ano passado, naqueles protestos, para derrubar o governo Bolsonaro, né? Falando sobre a redução das verbas da educação, que tinham cortado verba quando não tinha sido cortado verba nenhuma, né? Isso ficou claro logo após, quando houve a reforma da Previdência e o governo conseguiu descontingenciar o dinheiro. E aí os protestos acabaram, porque também começou a população a enxergar a realidade e novamente o não pago sumiu das ruas, né? Ou seja, eles servem uma ideologia mas de foi esquerda, ótimo, né? Eu poder falar isso. Porque, gente do céu, foram 4 anos o não pago quebrando e que ninguém indiciado. E eu clamei, eu prestei ocorrência, eu fui em Ministério Público e fui em tudo. Mas chamaram aquilo de movimento pela democracia. Eu sempre acreditei em democracia, mas nunca que jogar coquetel molotov, que quebrar os bens públicos ajudava a formar um país e era respeito para o país. Inclusive naquela época lá, aquelas manifestações de 2013 eles começaram como lideranças, mas acabaram sendo apagados porque as pessoas não compactuaram com aquilo, né? Inclusive os movimentos que teve ali não teve era a questão dos 12 centavos, né? 15 centavos, né? Teve aquela liderança inicial, mas depois a população tomou... Porque o motivo era justo que unia as pessoas. O desvirtuamento é que acabou. Sim, as pessoas perceberam. Agora, pegando essa pauta aí da Secretaria de Desenvolvimento Social, que a senhora fez parte, a senhora foi secretária durante a gestão João Alves, né? Defesa Social. Isso. Eu queria que a senhora falasse um pouco do seu trabalho, da sua atuação durante esse período, né? O que a senhora fez Inclusive, pegando um gancho, teve essa crise do transporte coletivo, né? Naquela época, inclusive foi uma herança de Edivaldo Nogueira, né? Que as empresas do Grupo Bonfim, elas tinham um péssimo serviço. Eu sou testemunha disso, inclusive Edivaldo Nogueira deixou essa herança maldita, né, para o transporte coletivo de Aracaju, aqueles ônibus sucateados. E naquela época houve uma crise muito grande que as pessoas ficaram sem ônibus aqui em Aracaju, né? Foi um momento muito difícil da gestão. Por quê? Mas graças a Deus o doutor João ainda estava bem. Depois a gente veio saber que ele estava doente. E doutor João, quando estava bem, ele era um homem, é conhecido por isso, um homem que toma posições. Ele não fica em cima do muro, ele toma posições. Ele é conhecido exatamente por isso. E quando nós assumimos o sistema, e eu confesso com tranquilidade que eu não conhecia essa estrutura do sistema de transporte coletivo. E aí o que aconteceu? Eu me deparo com menos de 3 meses assumindo a função nova, conhecendo, aprendendo, e uma empresa que para e vai todo mundo para a rua protestar, e os cobradores e os motoristas sem receber salário. E eu dialoguei muito. Veja, a minha intenção não foi tirar a empresa. O que nós quisemos o tempo todo foi
que a empresa prestasse um serviço de qualidade e respeitasse a população. Era só isso. E por várias vezes a gente foi dialogar. Só que, ora, e aí é uma coisa que eu trago de casa, de lição de minha mãe, que só viveu comigo até os meus 16 anos, depois ela partiu para o plano superior. E minha mãe dizia, minha filha, você ficar, ela usava até uma frase, remoendo a mesma coisa, acaba perdendo o respeito, você e a pessoa que você fala. Então a gente falou uma vez, olha, não deixe acontecer. Falou a segunda, olha, por favor, conversamos, dialogamos. Na terceira, aí eu fui a doutor João e ele disse, minha filha, a decisão que você tomar, está tomada. Eu disse, doutor João, não dá mais. Eu fui e disse, ó, se acontecer novamente, a empresa está fora. Eu acho que, de fato, as pessoas não acreditaram que nós faríamos. Porque era uma empresa que estava há 50 anos no transporte, tinha toda uma identidade com a sociedade aracajuana, enfim. O próprio seu Lauro pai era um homem muito conceituado e respeitado, era um homem que tinha uma fala muito firme. Então as pessoas, assim, de compromisso, então as pessoas acharam que por conta disso nós não íamos tirar. Mas não tinha outra coisa a fazer. Nós tiramos a empresa do sistema, porque era uma empresa que puxava o sistema para baixo, e conseguimos, fomos atrás, conseguimos uma empresa. A única coisa que nós queríamos da empresa é que ela respeitasse o povo aracajuano. A empresa chegou, nós conseguimos naquela época colocar quase 300 ônibus novos. Com a Atalaia. Com a Atalaia, e os outros, as demais empresas quiseram também trazer ônibus novos até, que é uma coisa da concorrência, isso é natural. Então as outras empresas colocaram também ônibus novos e nós conseguimos dar uma cara nova ao sistema de transporte. Você perguntava também sobre a minha pasta. Nós tivemos ali a Guarda Municipal, e a Guarda Municipal teve um outro modelo, um modelo de mais presencialidade, de estar nos espaços públicos, de ostensividade mesmo, nos terminais, nas praças, né, onde era a atribuição específica da Guarda. Né, trabalhamos em parceria, fizemos um termo de cooperação com a Secretaria de Segurança, com o Tribunal de Justiça, para que pudéssemos trabalhar. Criamos o PROCON em Aracaju, que algumas pessoas pensam que o PROCON era para punir comerciantes, punir prestadores de serviço. Ao contrário disso, o PROCON era para mediar os conflitos entre fornecedor e o consumidor, né, para que diminuísse, inclusive, a judicialização, né, a ida ao judiciário. Nós mediávamos e o diálogo era muito franco, muito bom. Também criamos a defesa civil no âmbito do município, para prevenir as catástrofes, os desastres, antecipar-se a esses problemas. Então, tudo isso nós fizemos em 4 anos e deixamos aí, né, para que desse continuidade aos trabalhos. Pela atual gestão, né? E uma pergunta complementando esse assunto. Por que a licitação do transporte público não saiu ainda naquela época, lá até 2016? Pronto. Em 2016, de 2013 a 2016, nós tivemos que construir um diálogo com as prefeituras de Nossa Senhora do Socorro, da Barra de São Cristóvão e dialogar com o governo do estado. E percebam, eram partidos de oposição e ainda assim nós conseguimos construir o diálogo e conseguimos firmar o protocolo. Fizemos o protocolo, ratificamos o protocolo, as prefeituras todas fizeram a ratificação, deixamos o edital pronto e aí era apenas fazer a licitação. E nós não fizemos, e hoje eu entendo por quê. Porque nos últimos 6 meses, quando nós conseguimos construir tudo, faltavam aí uns 6 meses para o final da gestão, esse passo só poderia ser dado pelo prefeito. O que era possível fazer pelos técnicos foi feito. E aí, quando chegou nesse momento, o doutor João já não estava tão presente na gestão. E acabou, então, por conta disso, não conseguindo ser feita a licitação. Mas deixamos tudo pronto. Inclusive, conseguimos mais, que talvez a população não esteja lembrada. Mas quando assumimos em 2013,
havia um processo judicializado, já com sentença, determinando que nós fizéssemos a licitação. Mas qual era a licitação? O edital apresentado pelo então prefeito, que era o atual, Edivaldo Nogueira, que quebrava o sistema de transporte integrado, e a licitação era só para Aracaju. E nós fomos ao Ministério Público, que era o titular da ação, e é o titular da ação, para tentar, através de um diálogo, reconstruir o caminho de volta, para tentar devolver o sistema integrado. Conseguimos tudo. Conseguimos com o governo do Estado, que era um dos opositores ferrenhos a Dr. João. Todos sabem que Dr. João e o então governador Jackson Barreto eram opositores de longas datas. E ainda assim, nós construímos tudo e deixamos pronto. Só quem pode dizer porque não fez é o atual prefeito. Aqui eu vou englobar 2 perguntas em uma só e a senhora já responde. Se a senhora fosse prefeita de Aracaju durante esse período de pandemia, a senhora teria agido de alguma forma diferente? Se sim, em quais aspectos? E outra questão é sobre o partido da senhora, o Democratas. Aqui em Aracaju já teve João Alves no governo do estado e como prefeito, mas nacionalmente, hoje em dia, temos 2 figuras aí que, no meu ver, atrapalham em muito o Brasil, que se chama Rodrigo Maia e Alcolumbre. E aí eu queria ouvir um pouco da opinião da senhora sobre em relação a isso aí. Aproveitando nessa questão da pandemia, né, que Rodrigo Maia e Alcolumbre eles se oporam muito, né, às medidas que o governo Bolsonaro tentou implementar durante esse processo. Eu acho que até me antecipo a pergunta que você, segundo o Marco jogou a petequinha para você falar do governo federal. Então a gente pode fazer aí Pronto. Né? Vamos lá. Primeiro, do governo municipal, frente à pandemia. Veja, eu entendo que um líder, o gestor é um líder, ele lidera um processo, ele lidera uma equipe e ele lidera um município. Ele não pode ter medo de tomar a atitude. Eu sempre digo, Marcos, quem já me ouviu, eu sempre disse que eu não sou morna, eu sou quente ou eu sou fria. Eu posso desagradar você porque você não gostou da minha posição, mas você nunca vai dizer que eu não tive posição. Eu tenho lado, muito claro, muito claro. E eu acho que o prefeito de Aracaju ficou assim: deixa o governo do estado tomar atitude. Se der certo, eu vou dela. Se der errado, é problema do governo, né? Foi sempre a reboque. Foi sempre a reboque. Os decretos da prefeitura era tipo assim: eu fico no guarda-chuva. Se ele me der cobertura, eu continuo lá. Se ele não der, eu saio e vejo. Então, assim, eu não vi o prefeito dialogar com os comerciantes, com os empresários. Parece que... E isso foi um mito que eu quebrei enquanto eu fui gestora. Olha, dialogar com o empresário é o algoz do país, ele só quer sugar, ele é sanguessuga. E o empresário é quem fomenta a riqueza, gera renda, gera emprego. É só você ter um diálogo correto e decente. As pessoas estão sedentas do diálogo correto, transparente e decente. Então, faltou esse diálogo. Eu, pelo menos, não vi o prefeito chegar na televisão e dizer assim: ó, eu tomei essa atitude baseada em um diálogo que eu tive, não sei o que. Era só assim. Porque o prefeito de Aracaju estava basicamente viciado num diálogo sujo com os empresários. Então, veja, na verdade, não houve, nem com a população. Sim. Nem com a população. Veja, a população, no primeiro momento, ficou em casa. Uhum. A população entendeu, a população colaborou. Mas quando você fica perdido no processo, né, você não tem um diálogo. E eu não estou aqui querendo dizer, eu sei que eu estou num programa da direita sergipana, eu não estou querendo dizer que o prefeito teria que seguir o presidente. Eu só acho que se ele não seguisse, ele tinha que ter tomado uma atitude. Qual foi a atitude? Qual foi o posicionamento? Discordei frontalmente da postura. E o pior ainda, ao meu sentir, falta de dinheiro não foi, porque veio muita verba. Aracaju foi a quinta que recebeu verba,
mais verba. Aí o que a gente viu? 3 milhões para fazer propaganda. Propaganda de quê? Porque não foi propaganda para orientar. Para orientar, você teve a imprensa estava pedindo matéria sobre Covid. A imprensa pedia, era todo o espaço. Então o prefeito pegou 3 milhões para fazer essa campanha bonita, que lamenta profundamente, que sabe aquela campanha que os marqueteiros de plantão fazem muito bem. Então a postura foi, para mim, equivocadíssima. Tá? E o que eu faria diferente? Faria diferente, sim. Enfrentaria a pandemia com a altivez que eu acho que um líder tem que ter. Dialogando, falando, tomando posição, né? Se eu entendesse que a minha postura era diferente da do presidente, eu não ia para a imprensa falar, porque a imprensa não resolveria. Eu tentaria um canal de diálogo com a própria presidência. E o governo do Estado também, né? O governo do Estado, óbvio. As pessoas me perguntaram, a senhora como prefeita vai dialogar com o governo federal? Se eu não dialogar com o governo federal, eu vou dialogar com quem? Quem é que pode ajudar a construir um Aracaju melhor para o seu povo? Outra coisa que eu tenho dito, se o governo federal não tivesse mandado o auxílio emergencial, a nossa economia estava quebrada. O Estado estava quebrado, o município estava quebrado. O governo federal trouxe os invisíveis e deu visibilidade, né? Abriu mão de CPF que tivesse regularizado, abriu mão de uma série de coisas. Não fosse o auxílio emergencial, qual foi a posição do governo? Do Estado? Aliás, do governo do Estado não, da prefeitura, que foi essa a pergunta. O Estado ainda fez um ticketzinho de R$100. E o município, quando se pergunta ao prefeito, não, o Estado está dando. Sim, e aí? O Estado deu um número bem reduzido, porque eu vivi isso no município de Estância, né? O Estado não teve perna para dar a todos. Quem cuida do ser humano é o município. Desde 88, a Constituição, no momento de lucidez, os constituintes perceberam que o ser humano vive no município. E, portanto, é no município que as coisas acontecem. Aí o prefeito ficava, quando eu, inclusive fui a primeira, é porque as pessoas acabam não lembrando, e quando o discurso é o que se quer ouvir, aí todo mundo toma o discurso para si. Meus filhos e meu esposo dizem, você diz uma coisa e todo mundo depois diz, e se perde quem foi que disse primeiro. E eu nunca tive essa preocupação. Mas eu disse lá atrás, mas muito lá atrás, quando estava fazendo o hospital de campanha, que eu disse, por que fazer um hospital de campanha? E ao contrário disso, não fazer um convênio, alguma coisa, com hospitais que já existem, né, que possa ter como legado depois da pandemia. Exato. Disse ainda, por que não UTI? Ah, não, porque o município cuida da saúde da básica, né, ou até de média complexidade. Alta e média complexidade é o Estado. Quem disse uma pandemia, o direito permite absolutamente tudo para salvar vidas. E uma UTI não tinha nada contrário à lei, nada de grave, não ia matar ninguém. Agora nós tivemos urgência para construir e não tivemos nenhuma urgência para desmanchar, porque está em queda, está em declínio e o hospital ainda não foi desmanchado. E estamos pagando diariamente por ele, tá certo? Então a postura foi equivocada. Quanto ao governo federal, aliás, não, o DEM, eu fico com muita tranquilidade para dizer, e isso causou um certo frisson nos demais partidos, né? um certo incômodo, porque eu disse que o DEM, e eu não disse nem Georlise, imagine se eu tivesse dito Georlise, aí era o que pedia a minha cabeça. Eu disse o DEM, que é o partido que eu estou há 17 anos, e não por conveniência, porque é muito bom hoje ser direita. Né? Direita hoje é ser conservador. Quando direita era dito que era reacionário, ninguém quis ser direita. Todo mundo era esquerda, porque a esquerda era agradável ser, era bonito. Há 17 anos atrás, quando eu fui para o DEM, nós estávamos no auge do PT, no auge da esquerda, né? No auge da esquerda. Lembre, em 2003, nós tínhamos em Aracaju o prefeito da esquerda e nós tínhamos em 2000 o governo da esquerda. Em 2003 eu vou para o DEM. Portanto, eu não vou por conveniência para a direita, tá certo? É bom que fique claro isso. E o DEM não virou partido de direita. Em Sergipe, o único político
que não se aliou à esquerda foi o Dr. João Auxílio. Pode buscar o histórico. Sem medo de ser feliz. Eu digo isso. Aliás, nem vou usar essa frase. Porque aí eu posso estar, né? Eu posso estar lembrando coisas que acabam não sendo muito boas. Né? Mas assim, eu diria com muita tranquilidade que eu aprendi com o Dr. João. Quando alguém chegava e dizia, companheiro Dr. João, me chame de tudo, mas não me chame de companheiro, que isso me dá uma agonia. Dr. João era muito engraçado. Ele dizia isso, e eu posso dizer com tranquilidade que ele dizia em público. Eu não estou entregando ninguém, não. Né? O Dr. João era assim. Então, veja, o DEM, desde 2003 eu estou lá, levantando uma bandeira que era hostilizada, que era não aceita. Eu, em 2004, fui chamada, quando eu fui candidata a vereadora pela primeira vez, eu estava eleita em qualquer partido de esquerda. E não abri mão de ficar com o Dr. João na direita. E ainda assim tive 2.177 votos. Hostilizada mesmo. Porque as pessoas diziam, vá para qualquer partido de esquerda que você está eleita. Eu optei em ficar. Então eu tenho uma história muito tranquila. Em que pese qualquer coisa que diga, eu tenho história tranquila. Então dei. Em Sergipe, tinha um líder que sempre pontuou muito claramente a sua posição. Nós temos pessoas do nível nacional. Tem o Rodrigo Maia, tem o Alcolumbre. Nós temos. Mas nós temos a ministra Tereza Cristina, nós temos o Onyx, nós temos um outro, o vice-líder do governo Bolsonaro, tá certo? Vai ter crítica no DEM? Eu tenho crítica hoje, né? Algumas pessoas adotam posturas que a gente discute. Agora, o alinhamento do DEM, a vida inteira, é um alinhamento à direita, tá? E eu tô no DEM desde 2017. Desde que a senhora está no DEM... 2003, no caso. Aliás, desde 2003, há 17 anos. Na verdade, eu ia dizer 17 anos. Está lá a minha filiação. Não dá nem para negar, né? Porque está lá no TRE. Vai buscar, eu estou lá. 2003, Jorlis filiada ao DEM. 2004, Jorlis descia o elevador com o então candidato Marcelo Deda, do PT. Era eu com o DEM, Marcelo Deda do PT. Então, assim, eu não me escondi de ninguém. Eu sou DEM com muito orgulho, com muita honra. Eu trabalhei com o João Auxílio desde 2003 com muita tranquilidade. Aproveitando que a senhora falou sobre a questão da gestão, que Bolsonaro fez auxílio emergencial, fez todas essas medidas que realmente salvaram a economia do país, né? E a popularidade dele tem crescido em relação ao ano anterior. Inclusive, tem muitos caroneiros, muitas pessoas agora que estão dizendo de direita, né? E a senhora, pelo menos, eu vejo que nunca chegou a dizer que era bolsonarista nem nada. O que a senhora acha da gestão e também qual é o seu posicionamento em alinhamento, se tem esse alinhamento com o governo Bolsonaro e com o presidente mesmo, a figura dele? Pronto. Em que pese ter dito que sou da direita e que sou do DEM, do governo federal, eu não posso chegar aqui e dizer, estava com a bandeira de Bolsonaro, defendendo Bolsonaro na rua. Não, inclusive, na gestão, na eleição agora, eu nem me envolvi tanto com ela. Então, a única coisa que eu tenho dito é que os valores que o presidente defendeu e defende são valores que estão alinhados, não é nem com o meu partido, são valores que estão alinhados com o que eu entendo de correto. Estão alinhados com o que eu penso, o que Jorlis pensa, que é anticorrupção, que esse país é tão rico que conseguiu, apesar da pandemia, o governo federal, com uma gestão equilibrada, acabou salvando no momento a nossa economia, no momento de pandemia. Então nós somos ricos. O que aconteceu é que dilapidaram o nosso país até então, né? Então o governo federal, o governo Bolsonaro, trouxe o resgate e a população, na verdade. Eu tenho dito com tranquilidade, a população não conhecia Bolsonaro. O que levou a população a votar nele foi exatamente o resgate dos valores que nós ansiamos, né? Respeito ao dinheiro público, respeito ao cidadão, à família, enfim, a todos esses valores. A questão da criminalidade também, que ele sempre foi contra, a senhora também defende eu sou delegada de polícia, eu não posso defender que não o enfrentamento da violência, né? O que eu tenho dito, agora
temos posicionamentos diferentes. E eu digo com tranquilidade. Por exemplo, o presidente é a favor do desarmamento aberto. Do armamento, aliás. Eu defendo que o critério de armas, ele precisa ser muito criterioso. Mas defendo com tranquilidade, não vou agradar dizendo diferente. Como delegada de polícia, e a literatura que eu me debrucei sobre ela, me mostrava que a arma precisa ter muito cuidado. Eu tive policiais que, infelizmente, reprovaram em algum momento do teste, que não era obrigatório. Ele fez porque quis, e aí usou uma arma e fez besteira. Mas eu nunca fui contra, por exemplo, a posse. Nunca fui contra a posse. Então, em alguns momentos a gente se alinha, em outros momentos não. Então a senhora é contrária ao porte, mas é a favor do porte indiscriminado. O porte dos Estados Unidos nunca me agradou. Chega numa esquina e compra, nunca me agradou. Nunca me agradou. Agora, tudo me parece que é a forma. Se você tem o seu porte, mas você foi submetido a uma forma muito criteriosa. Inclusive, assim, eu acho que nós policiais, tínhamos que, a cada 6 meses, passar por uma avaliação mesmo, técnica, porque a arma não é brinquedo. A arma é um instrumento sério que precisa ser usado com muita seriedade. A arma não é objeto de poder, e não pode. A arma não é, que as pessoas acham que ter uma arma tem poder. É preciso ter muita clareza nisso. Você não é mais poderoso ou mais forte porque você possui uma arma. Aliás, porque você porta. Então é a única coisa que eu, ao contrário, se eu fosse assessora direto do presidente, como eu sou muito enfática e muito decisiva, e muito clara nas minhas posições, eu sentaria com o presidente e diria: presidente, eu não sou a favor de cortar o porte totalmente. Não, mas eu acho que a gente precisa ter diálogo. Então, nesse ponto do desarmamento, eu acho que é a única coisa que a gente acaba tendo uma divergência que não é total, né? Pronto. Agora, com a seriedade, gente, eu vi uma vez um vídeo que me chocou. Aviões, acho que foi aviões, que era pago, aluguéis absurdo, que a carcaça vendida não pagava o valor do aluguel. Do galpão, não é? Do galpão. Quer dizer, o dinheiro público era usado desrespeitado de forma, né? Então, todo esse alinhamento, né, reconheço no governo federal, né, que o governo federal tem feito uma gestão de ajuste, né, e acho que precisa, e aí eu sou mais severa, eu acho que ainda precisa ajustar mais, a população está cansada, né, de ver. Então, acho que a gente está começando a trilhar um caminho, né? E aproveitando para colocar essa última pergunta, para a senhora fazer essas conclusões finais, dar um recado aí para os nossos seguidores, aproveitar o momento. O que a senhora achou dessa operação, daqui a Operação Seridó, né, que fez uma buscas e apreensões aqui relacionadas à construção do hospital de campanha? O que a senhora acha desse processo? A senhora apoia essas operações? Na verdade, eu assino essa. É do Seródio, né? É Seródio. Eu, na verdade, assinei a representação. Veja, uma das coisas que eu disse, e aí eu falei, volta ao atual prefeito. E nós representamos o prefeito, e a prefeitura, representamos, na verdade, a gestão da prefeitura, que é o atual prefeito. Mas em nenhum momento nós tínhamos dito que era o prefeito que estava fazendo. Nós apontamos os indícios. Ora, se o prefeito não tem problema nenhum, bastava que o prefeito se colocasse à disposição. Olha, alguns deputados, alguns parlamentares que tinham a atribuição de fazer, pediram documentos antes da representação, pediram acesso ao hospital, porque era flagrante os indícios. Flagrante. Estão lá todos descritos. A altura, a questão da refrigeração, a questão do piso. É flagrante, é flagrante. E quem entende de licitação percebe. Ora, a diferença do processo na licitação do primeiro colocado, do segundo para o terceiro, que foi o ganhador, a diferença era muito. E o que a gente diz no direito? Que quem oferece um valor muito baixo
ou não vai ofertar o produto correto, ou é inexequível. Ou seja, eu finjo que faço, ganho a licitação e dá, porque se era para botar 4 metros, eu boto 2,5 metros, tá tudo certo. Né? Então, essas coisas precisam ser ditas. Aí o prefeito saiu com uma nota, aliás, alguns parlamentares com nota de repúdio. A postura não me parece que novamente foi inadequada. A postura era, sabe aquela coisa, se eu não devo, não tenho por que temer. Escancarar, manda abrir tudo, manda vir aqui. Tá, os 16, acho que fomos 12 que assinamos, 12 ou 16, não lembro, todo mundo que assinou. Chama todo mundo, manda todo mundo. Vocês não estão dizendo que não tiveram acesso? Venham. Em nenhum momento. Ao contrário, foi assim de novo o coitadinho que está sendo atacado. Isso é politicagem. Chega, gente. É sempre a história do coitadinho, do que eu estou defendendo, do que eu quero bem. A gente só queria. A representação, prefeito, não foi para lhe condenar, não. A representação é porque a gente viu equívocos, viu indícios de coisas erradas e o cidadão tem a obrigação. Não é a delegada, não. Eu não agi como delegada. Eu agi como cidadã que vi indícios e onde há indícios de irregularidade é preciso que o órgão que tem competência verifique. Nesse caso era o MPF. Simples assim. Pronto. Acho que concluímos aqui a nossa entrevista, né? Passar a palavra aqui para a Georlise, para ela fazer suas considerações finais, dar um recado aí, especialmente o eleitor da direita, né? O eleitor que acompanha a direita sergipana, vocês que acompanham o Bolsonaro. Fica a palavra aí com a Georlise para ela poder dar um recado aí para a população. Só agradecer mesmo. Veja, na verdade, eu acho que eu preciso agradecer o direita sergipana, porque vocês me dão a oportunidade de falar com muita... Eu tenho, desde que comecei essa caminhada, eu disse que eu não vou criar um projeto para impressionar, para agradar. Eu não vou criar um personagem. Né? E eu acho que vocês aqui da direita sergipana me dão a oportunidade de me colocar, de falar exatamente o que eu acho, o que eu penso, né? Sem a preocupação de agradar ou de, enfim, de fazer um personagem. Então, muito, muito obrigada. Obrigada a vocês que nos assistem, né? Que assistem, na verdade, ao Direita Sergipana. E eu estou pegando uma carona aqui, né? Muito obrigada. O DEM não fez coligação, né? O DEM ainda não fez, mas tem até o 16. Por quê? Porque a gente optou em fazer coligação que tivesse, de fato, uma unidade. A gente não quer um vice apenas para figurar bem na foto. E Tarantela, vai ter... Tarantela, veja, Tarantela, eu disse, as pessoas até têm brincado, Tarantela é uma pedra no seu caminho. Eu digo, não, já comi angu com mais caroço. Tenho brincado isso. Tarantela não é uma pedra, ele é um parceiro. Agora eu tive que ser muito clara, e eu sou muito clara nas minhas posições. Tarantela, quando você veio para o DEM tinha uma pré-candidata que era a Georlise. Portanto, agora você vai ter que me aturar. Igual o Zagallo, né? Vai ter que me aturar. É um direito você pleitear ser prefeito agora. Quando você veio, eu já estava. Então, você vai ter que me aturar. Ele entendeu, né? E tá para ser vereador. Acho que soma, acho que é uma pessoa autêntica. E talvez as pessoas se assustem pela autenticidade de Tarantela. Mas para mim não tem problema, eu sou igual, eu digo as mesmas coisas. Então assim, o DEM está aí, gente. O DEM vem com a proposta de devolver Aracaju para o aracajuano. E de fato, Aracaju servia ao propósito dela, que é acolher o seu povo. Georlise vem como pré-candidata, não sei ainda quem será a nossa ou nosso vice, mas nós estamos, ainda que seja com chapa pura. Obrigada. Foi a entrevista com Georlise. Muito obrigado a descer aqui a Georlise Teles. E vocês aí comentem, compartilhem, se inscrevam no nosso canal, né? Curtam aí e digam o que é que vocês acharam da entrevista, né? Porque nós faremos entrevistas com os próximos pré-candidatos ainda à prefeitura.
e queremos saber a opinião de vocês para que nós colocamos perguntas, sugestões que vocês mandarem. Então, muito importante a participação de vocês nesse nosso programa e agradecemos aí a todos. Muito obrigado e até a próxima. Valeu, galera. Tamo junto.